Muito bem, hoje vamos falar sobre o Bitcoin. E aí, o que será que vai acontecer? Será que o preço do Bitcoin vai continuar caindo? Vai continuar derretendo? Ou será que finalmente vai chegar o momento tão esperado por todas as pessoas aí que estão comprando, que estão acumulando Bitcoins ao longo dos últimos meses? Será que realmente vai chegar esse gatilho onde o preço do Bitcoin vai disparar, vai chegar naquelas máximas que o mercado estava esperando, de 150 mil, 200 mil, 250 mil dólares. Então, se você quer entender qual é o cenário provável que vai acontecer, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto e eu vou te mostrar qual é o cenário que eu estou enxergando em relação ao Bitcoin, ok? Então, vamos lá, tá? Nesse momento, tá? Eu acabei de olhar a cotação do Bitcoin aqui. Nesse momento, 81.900 dólares, tá? Já esteve muito melhor do que isso, né? Nas máximas ali do Bitcoin já chegou a bater 109 mil dólares, mas também já esteve pior aí nos últimos dias. Teve dia aí que o Bitcoin bateu 78, 77 mil, então já teve ali uma queda maior até do que essa que tá aqui. Então 81, praticamente 82 mil, ainda tá um preço razoável aí de acordo com, né, a volatilidade que vinha tendo nos últimos tempos, tá? Porém, na minha percepção, ainda assim, existe uma grande probabilidade de esse preço dar uma despencada ainda, tá? Existem alguns cenários ainda que estão muito incertos, principalmente na política americana, né? Muita volatilidade, essa política tarifária do governo Trump está assustando os mercados, muita gente está tirando dinheiro de ativos de risco, principalmente Bitcoin, criptomoedas, exatamente por não saber exatamente, né, se é uma boa, se vai realmente ter um ciclo de alta. Tem muita gente com medo de que não tenha um ciclo de alta, tá? Tem muita gente com medo de que a inflação dos Estados Unidos ela acabe também aumentando exatamente por conta dessa política tarifária. E a gente sabe, né, que quando aumenta a inflação, o que que aumenta junto também para conter a inflação? Taxa de juros, tá? Exatamente que nem aqui no Brasil, né? Nossa inflação aí crescendo enormemente, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros, o que provavelmente também é o que vai acontecer amanhã, né? Inclusive, fugindo um pouco do tópico, né? Mas eu gravei um vídeo ontem aqui no canal explicando aí quais são as possibilidades para essa reunião do Copom de amanhã. Se você inclusive não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima do card. Recomendo que você assista aí para você entender o que pode acontecer com a taxa de juros aqui do Brasil, tá? Mas no caso do Bitcoin especificamente, como o Bitcoin ele é lastreado, né, em dólar, então ele acaba sendo muito influenciado pela política americana, tá? Pela inflação americana, pela política tarifária, pela taxa de juros. E o cenário que a gente está vendo hoje é exatamente esse, tá? Se realmente a política tarifária do Trump continuar aí sendo implementada, se realmente ele colocar tarifas e sustentar elas, a tendência é o quê? A tendência é que o preço das coisas aumente. Obviamente, né? Ele colocando uma tarifa ali de 20% nos produtos chineses, 25% ali no aço e no alumínio, como ele já implementou, colocando tarifas de 25% no México, no Canadá, obviamente esses produtos, quando eles entram nos Estados Unidos, eles entram muito mais caros, eles entram com mais essa tarifa, 20%, 25%, 50% mais caros, e aí, obviamente, o povo americano para querer comprar esses produtos, ele vai ter que pagar muito mais caro, ou seja, gastar mais dinheiro, ter que colocar mais dinheiro ali para investir. Isso automaticamente começa a gerar inflação. Você tem que gastar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no mercado para você conseguir ter bens e serviços. Então, a inflação, a tendência dela, se essa política tarifária permanecer, a tendência é que a inflação aumente. Conforme a inflação aumenta, obviamente, o Fed, que entre aspas, né, é o Banco Central americano, vai ter que aumentar a taxa de juros ali para dar uma segurada, para controlar essa inflação. E a partir do momento que a taxa de juros aumenta, o que que compensa para o investidor? Colocar o dinheiro dele no risco, colocar o dinheiro dele em ativos ali mais voláteis, ou colocar o dinheiro dele numa renda fixa, num tesouro que está pagando ali taxas altíssimas e com risco praticamente zero. É a mesma coisa que o pessoal faz aqui no Brasil. Taxa de juros aí de 14, provavelmente vai para 14, né? 14, 15%. Ninguém vai querer ficar investindo em ações, em fundos imobiliários, em criptomoedas. O pessoal vai botar o dinheiro na renda fixa. Para que eu vou sofrer? Recebo 15% ao ano aqui, taxa de mais de 1% ao mês, sem correr risco praticamente nenhum, boto na renda fixa.
É a mesma coisa o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal de outros países. Cara, para que eu vou investir em ações? Para que eu vou investir em criptomoedas? Para que eu vou investir em Bitcoin se eu posso colocar o dinheiro na renda fixa americana lá que está pagando uma belíssima taxa de juros e ao mesmo tempo com risco praticamente zero? Então é por isso que o mercado de Bitcoin, a tendência dele num primeiro momento é uma tendência até eu vejo de queda, tá? Porque principalmente se o Banco Central lá americano permanecer com uma taxa de juros estável ou até mesmo em algum momento aí ter que subir um pouco mais essa taxa de juros aí para conter a inflação. Então a mim não me surpreenderia nem um pouco ver Bitcoin despencando ali para 70 mil dólares, talvez até um cenário de 60 mil dólares aí ao longo desse ano, para talvez do meio para o final do ano, de repente aí, se a gente tiver uma inflação mais controlada, de repente começar a ter uma queda na taxa de juros americanas, aí sim a gente começar a ver uma subida de mercado, tá? Então esse é um dos gatilhos aí que pode fazer o Bitcoin subir. Um outro gatilho que o mercado também está esperando para ver se o Bitcoin sobe é realmente ver se o governo americano vai comprar Bitcoin. Essa é a promessa, essa é a expectativa, é o que todo mundo estava esperando desde que o Trump ganhou as eleições e prometeu que ia ter uma reserva estratégica. Até esse momento, os Estados Unidos não gastaram nem um mísero dólar, nem um mísero real para comprar bitcoins. Até o momento, eles estão criando uma reserva estratégica somente com os bitcoins que eles aprenderam de criminosos ou de outras formas. Ou seja, eles estão criando uma reserva com aquilo que eles já têm. Eles não estão chegando no mercado e injetando dinheiro, injetando liquidez, que é o que a gente espera que aconteça para que de fato o preço do Bitcoin também dispare. Então, até que alguma dessas duas coisas aconteça, não vai aumentar o preço do Bitcoin. Então, se você está esperando aí um aumento de preço a muito curto prazo, eu acho extremamente improvável. O mais provável é que a gente continue tendo ainda mais quedas, tá? Principalmente de acordo com o que acontecer ao longo dessa semana, tá? Essa semana aí tem reunião do Fed, provavelmente eles vão trazer aí alguns prognósticos, né, sobre a economia americana aí ao longo das próximas semanas, para os próximos meses. E provavelmente, de acordo com o que eles disserem, o preço do Bitcoin ele pode de fato despencar ainda mais. Principalmente se a gente começar a ver um certo pessimismo ali do Fed em relação a baixar taxa de juros, em relação à economia, em relação à inflação. Pode ser que você veja ainda essa semana o preço do Bitcoin tendo mais uma queda ou ao longo das próximas semanas, tá? Então eu vejo que um cenário de subida mais rápido vai estar muito mais relacionado realmente ao governo americano chegar com alguma novidade que, olha, vamos comprar muito Bitcoin, tá, ao longo dos próximos meses, tá? Se realmente chegar alguma notícia nesse sentido, eu acredito que sim. Aí nesse cenário o preço do Bitcoin ele pode subir de uma maneira mais rápida. Agora, dependendo ali do Fed, de uma queda da taxa de juros, eu acho que vai demorar ainda alguns meses para ter esse gatilho para realmente o pessoal tirar dinheiro da renda fixa e colocar em ativos de risco, criptomoedas ou Bitcoin. Então esse cenário eu vejo mais ali do meio para o final do ano, tá? Agora o governo americano comprar Bitcoins mesmo, né? Injetar dinheiro ali para comprar Bitcoins, aí sim eu vejo que pode ser um gatilho mais rápido e eu acho que é o que deve acontecer primeiro aí para fazer esse preço subir. Mas nesse primeiro momento, como eu disse, tá? A tendência é ou de lateralizar ou de ter ainda mais uma queda para só depois ele subir, tá? Então é um investimento que eu recomendo que você faça nesse momento, tá? Que, aliás, não recomendo, né? Não é uma recomendação, né? Vamos deixar bem claro, tá? Mas é uma sugestão. Eu sugiro que se você está pensando aí para médio para longo prazo, que sim, tá? Se você puder, tiver a possibilidade, pensando num jogo de longo prazo, eu vejo que é uma boa sim continuar acumulando bitcoins, tá? Embora num primeiro momento possamos ter um cenário de queda ou de lateralidade, mas eu vejo principalmente no segundo semestre boas perspectivas aí de alta e de subida. Então pode ser que ao longo do ano aí tenhamos novidades positivas, mas para esse primeiro momento não vou te vender ilusão aqui, tá? É provável que você comprando Bitcoin agora ou você veja ali o preço se mantendo muito parecido com o preço de compra ou que você passe por um período de queda ali, que realmente desça a pirambeira para só depois o negócio subir, né? Vai ser meio montanha-russa, né? Primeiro pode vir aquela descidona da ladeira para só depois vir aquela subidona, tá? Então você precisa estar preparado ou preparada aí para essa volatilidade, ok? Fez sentido para você a minha análise, a minha percepção sobre o mercado atual do Bitcoin? Se fez, deixa um comentário
aqui embaixo para eu saber. Aliás, se não fez sentido também nenhum, deixa o teu comentário, deixa aqui a tua opinião, o que que você acha que pode acontecer, se você concorda com a minha visão, se você não concorda, o que que você acha que precisa acontecer aí realmente para o preço do Bitcoin subir. Me diz aqui a tua opinião. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda. Manda esse vídeo aí para tua amiga, para o teu amigo, para as pessoas próximas de você e vamos espalhar esse conhecimento. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.